O que dá mais dinheiro no agro? Mercado futuro ou mercado spot? Tá preparado para uma aula de mercado futuro? Fica conosco, compartilhe, dê o like aqui, porque hoje nós vamos tratar de um tema extremamente importante para a sua lucratividade. E mais do que falar de mercado futuro, esse mercado que todos falam que é para os grandes, para quem sabe mexer, nós vamos falar de um conceito que muitos produtores acabam falhando em entender. E é com o exemplo do mercado futuro que nós vamos passar esse conceito aqui para vocês. Porque a gestão bem feita está muito mais próxima do que você imagina. Vamos fazer o produtor brasileiro ganhar mais dinheiro! Olá, 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 empresários do campo! Você já tem se movimentado dentro dos serviços digitais, dentro da nova economia, para ganhar muito dinheiro com a gestão da informação? Aqui na Perfarm você consegue. Só basta assistir os nossos vários conteúdos, participar dos nossos cursos, que você vai aumentar o dinheiro no seu bolso sem mudar em nada seu receituário agronômico, o seu receituário zootécnico, somente trabalhando a informação de melhor maneira. E hoje nós queremos passar alguns conceitos importantes para você que já tem o hábito de planejar, algumas diferenças entre alguns tipos de planejamento e como dedicar a sua energia a eles. E vamos usar um exemplo de mercado futuro para você ver como ganhar dinheiro trabalhando no escritório e fazendo sempre, obviamente, um trabalho bem feito a campo. Vamos direto ao Exemplo na Tela! Aqui os dois caminhos que a gente pode seguir. O caminho da esquerda, nós temos a oportunidade de trabalhar talhão a talhão, focando na maximização da produtividade e vendendo a nossa soja lá no final da safra no mercado spot, no mercado à vista. Ou nós temos a possibilidade de já contratarmos uma corretora, fazermos uma análise de mercado futuro e entrar pagando pelas travas de preços hoje e tendo um risco minimizado do nosso negócio. Aonde você quer focar a sua energia? Talhão a talhão à esquerda ou trabalhando a questão de risco à direita no mercado futuro? Vamos direto aqui a algumas informações que aparecem na nossa placa de informação. Já trazemos as variações de produtividade segundo as recomendações agronômicas que aconteceram aí nos últimos 5 anos. Então, inevitavelmente, a agricultura vai trazer algumas variações de potenciais produtividades que cada talhão pode apresentar em vistas das recomendações agronômicas. A gente já sabe, a gestão tende a maximizar o lucro, mas tem algo que a gente não consegue controlar, que é o clima. E muitas vezes o lucro claramente pode se tornar em prejuízo. Então, aqui nestes gráficos, talhão a talhão histórico, nós temos aí a produtividade mínima, né, e o desvio padrão aí que a gente viu nesses talhões, para que a gente possa olhar para essa próxima safra e pensar como planejar tudo o que precisamos fazer talhão a talhão, de modo a sempre encontrar a máxima produtividade, aquela que você vai encontrar no topo da barra amarela, e não a mínima que nós encontramos aí já na base da barra amarela, topo da base verde. A produtividade mínima média encontrada aí na fazenda são de 51 sacas aí entre todos esses talhões. E pare! A placa já de pare para nos trazer qual que é a definição, então, desse mercado spot versus o mercado futuro. Então, isso que já nós trouxemos logo no início do exercício e já verbalizamos aqui à medida que a gente falou sobre. O mercado spot é aquele mercado à vista, né? Então, nós não vamos vender a safra hoje, nós vamos aguardar
até o preço, por exemplo, de março ao final da safra e vendermos a soja no preço que se encontra no ato de pagamento. Muitos produtores que nas safras passadas acabaram vendendo a soja antes, viram aumentos expressivos de preço, hoje deixam para vender no mercado spot. Lembrem-se dos efeitos manadas. Afinal de contas, o mercado futuro é a trava da venda futuro, ela tem um custo, mas essa trava da venda futura, acima de tudo, ela vai lhe trazer um seguro que minimiza seus riscos e lhe dá oportunidades de, inclusive, trabalhar nesse mercado futuro. Entrar na venda futura, entrar no mercado futuro, não significa dizer que você vendeu a sua soja no preço que hoje lá se encontra nesse futuro e não se fala mais disso. Pelo contrário, ele te dá um seguro que lhe oferece muitas vezes algumas oportunidades adicionais. E essas oportunidades adicionais vão vir fruto de muito esforço, assim como o seu trabalho talhão a talhão. Então, caso você fique aqui no mercado à vista, no mercado spot, você vai focar naquilo que você consegue de fato estar controlando dentro da porteira e muitas vezes vai gastar a energia para replanejar os serviços de cada talhão a cada mudança climática. Então, você, gestor, vai se envolver na programação de cada talhão, de cada serviço que lá está sendo executado, vai dedicar muito esforço às questões de campo. Já se você precisa olhar um pouco para fora da porteira, se você precisa estar travando o seu preço no mercado futuro e olhando para as oportunidades que ele oferece, então você vai ter que criar algumas alçadas para a tomada de decisão dentro da porteira. Você vai estabelecer um teto orçamentário, que nós dizemos, para que seus funcionários, olha, não passem deste valor, mas descentralizando as decisões do dia a dia de acordo com uma meta pré-estabelecida. Da mesma forma, aqueles que vão ficar ali diretamente ligados ao campo vão estar sempre buscando a maximização da produtividade. É nisso que a energia, o cérebro, a decisão central vai se pautar. Já quando olhamos à direita, dentro de uma gestão de risco, nós já tomamos a produtividade mínima histórica como um fato de maior probabilidade a acontecer. Então, nós vamos partir para uma decisão que foca numa produtividade mínima de 51 sacas e mais do que isso, nós vamos olhar para o custo de produção e assegurar que ele está sendo pago. E lembrem-se, gente, custo não é só custo de semente, fertilizante defensivo, né? É custos totais, tudo aquilo que aperta no pescoço do produtor e que ele muitas vezes não consegue contabilizar, né? O planejamento de talhão a talhão não traz aí a foto toda do custo, diria aí 50%, 60% aí no que a gente acaba enxergando Brasil afora. E mais do que isso, quando a gente está trabalhando ali semana a semana, a gente faz as compras no meio da safra e a cada semana que a gente troca o planejamento agrícola, a gente corre atrás de novas compras, como readequar ali com o assistente técnico de vendas, as compras que já foram feitas, eu preciso de prazo, muitas vezes vou pagar alguma coisa em cima da hora com um custo maior, então de novo, energia que está sendo de fato ali focada nas decisões do dia a dia da lavoura. Enquanto quando a gente está focando mais nas questões comerciais, a gente não tem tempo para fazer isso, a gente vai fazer essa venda futura hoje e vamos acompanhar o mercado. Ora, acompanhar o mercado, mas a gente acabou de vender o produto hoje. Sim, a gente precisa acompanhar o mercado como todo bom gestor assim faz. Precisamos olhar para aspectos dentro da porteira e fora da porteira e principalmente naqueles aspectos que nós conseguimos controlar. Mais informações, então, uma segunda placa de informação que aparece aqui na nossa videoaula de hoje. Na verdade, a gente tem informação de que não temos fluxo de caixa sobrando. Então, para aqueles que quiserem focar no receituário agronômico, nas decisões unicamente dentro da porteira e não olhar para os aspectos de mercado, como cumprir com as obrigações, vai quebrar
caso entre no mercado futuro. Isso, infelizmente, é o que a gente acaba vendo. A gente não pode entrar em algo sem nos capacitar ou buscar ajuda de aqueles que têm capacidade. Então, não temos fluxo de caixa sobrando em nenhum dos dois exemplos e por isso a gente limita aquele primeiro exemplo à venda futura, porque a gente depende de um fluxo de caixa. Não vamos tratar no detalhe do detalhe como que faz a venda futura, mas como foi falado, exige um custo, exige um fluxo de caixa que, caso você não tenha dentro de casa, pode comprometer todo o seu agronegócio, e isso é muito dos problemas que nós enxergamos em produtores que acabam entrando nesse mercado futuro sem, de novo, as devidas qualificações. Ainda mais, por quê? Porque quando a gente faz um planejamento de caixa, quando a gente tem um planejamento orçamentário, a gente tem como reavaliar os compromissos futuros. A gente consegue reajustar esses compromissos futuros com um planejamento de fluxo de caixa que a gente vai fazer no início da safra. Não vamos ficar sendo escravo desse planejamento de fluxo de caixa, mas vamos ter já ele ligado aí às ações de mercado conforme elas acontecem e vamos ter a possibilidade de reajustar esses compromissos futuros no segundo exemplo, algo que nós somos impedidos de fazer no primeiro, por esta falta, vamos dizer assim, de foco de energia nessa gestão estratégico-financeira / comercial. E a gente, simplesmente, quando estamos observando o mercado, a gente, primeiro, entende que vendemos essa soja futura a R$ 175 e que o mercado ele dá uma expectativa do dólar cair de R$ 5,50, o preço atual, aqui dentro desse nosso exemplo, para R$ 4,80. E da mesma forma, o preço CBOT, o preço da soja lá em Chicago, aumentar de $12 o bushel para $14,20. Inclusive nós sabemos, nós que acompanhamos o mercado, estudamos economia, que o Brasil ele tem uma participação gigantesca na formação de preços mundiais de muitas commodities agrícolas. Então, quando o dólar ele cai, em teoria, o preço da soja brasileira ela fica mais caro no mercado mundial e com isso tende a empurrar o preço mundial, seja de uma soja, de um suco de laranja, de um café, para cima. E a participação do mercado brasileiro no mercado mundial é que vai ditar o quanto essa flutuação vai estar diretamente correlacionada umas com as outras. Mas aí temos então essa oportunidade de vender o futuro da soja hoje, vender essa soja no futuro, e avaliarmos então com essas expectativas de mercado o que pode acontecer com aquela soja que não foi travada, aquela soja que a gente vai esperar o mercado balcão, o mercado spot, para que a gente realize a venda. Seguindo adiante então, vamos aqui às duas alternativas e já vamos trazer o cronômetro na tela para que vocês decidam. Vamos ficar nas flutuações de mercado e focar na maximização da produtividade, talvez reduzindo algum risco climático, ou vamos definir metas para a nossa equipe, para um agrônomo externo ou um agrônomo que vai estar olhando para uma meta pré-estabelecida e você, como gestor, acompanhar o mercado futuro que acontece aí em outras frentes do seu negócio. Vamos lá, 3, 2, 1, passou o pedágio! E aqui no mundo de negócios a decisão tem que ser rápida, a safra passa, o mercado muda. Se você não toma uma decisão, muitas vezes de um dia para o outro, é que nós vemos uma flutuação de $1 até $1 e pouco no mercado de soja lá em Chicago. E a Perfarm vai sempre recomendar uma gestão ampla, uma gestão completa, uma gestão mais macro, ainda que sem muitos detalhes e tecnicismos daquilo que está acontecendo em cada área do seu negócio. Para isso, você deve contar com uma boa equipe, com bons agrônomos, com bons técnicos, com bons líderes. É isso que nós vemos nas fazendas corporativas, nas fazendas que a gente sabe tem tido muito sucesso no passado recente até,
algumas delas listadas na bolsa. E nós vamos explicar o porquê que isso se dá e por que a gente fazer a venda futura e assim, ainda assim, acompanhar o mercado. Vamos analisar então o que acontece com esse mercado hoje e o que vai acontecer com esse mercado no futuro, até para a gente entender se aquele preço futuro que nós vendemos a soja de R$ 175 é o preço que está se esperando materializar lá mais adiante no preço que a gente vai vender à vista. Então nós temos primeiro aqui o preço CBOT, ali o preço de Chicago, o preço de $12 hoje e o preço esperado de $14,20 no futuro, à medida que a gente entender que as probabilidades que nós abordamos anteriormente tem grandes chances de se materializar. Acoplado ao preço da soja em Chicago, nós temos uma questão que a gente chama de diferencial de base, então é o prêmio da soja brasileira em relação à soja mundial. Entra dentro aí desses diferenciais também o frete, a sua distância dos portos exportadores. De novo, nós não vamos abordar isso em detalhes, nós só vamos falar que isso se mantém constante, está fora de cogitação, fora da nossa variação aqui do nosso exemplo. A gente vai manter em $2,40 esse diferencial de base aqui que nós enxergamos. E mais do que isso, nós temos um dólar aqui que acaba estando R$ 5,50 hoje e que ele vai, dentro dos nossos estudos de mercado, que a gente obviamente vai conseguir estimar no segundo exemplo, mas no primeiro exemplo também estamos suscetíveis a ele, vai cair para R$ 4,80. Portanto, o preço da soja, quando nós fazemos essa avaliação, hoje no mercado futuro está R$ 175 a saca, e quando nós olhamos essas flutuações, se vocês fizerem as contas aí, souberem como fazer essas contas, a gente pode explicar no segundo momento, vocês vão entender, na verdade, que esse mercado não vai ter variação alguma. O mesmo preço futuro que está sendo vendido hoje é o preço do spot que vai ser vendido à vista lá na frente. E aqui a gente está focando na maximização da produtividade, lá talhão a talhão, então a gente está assumindo que a gente vai atingir a produtividade máxima de 59 sacas, portanto aí uma receita esperada de aproximadamente R$ 10.300 por hectare nesse primeiro exemplo. Já no segundo exemplo, gente, aonde a gente começa a estudar esse mercado, quando a gente percebe que o dólar está caindo, a gente pode operar nos nossos contratos futuros de tal forma a manter travado o preço, muitas vezes, do dólar e só flutuar o preço CBOT. Então, a gente libera o preço de Chicago de 12 para 14 dólares, mas a gente mantém travado somente o preço do dólar de 5,50. A gente consegue trabalhar em diferentes contratos, então é aquilo que nós falamos. Quando a gente está trabalhando na venda futura, acima de tudo nós estamos comprando um seguro, onde a gente pode estar olhando aí para alguns upsides, desde que sabendo o que está sendo feito. Tem muita gente que se empolga e acaba tomando muitas decisões errôneas. Mas o fato é que quando a gente faz isso, a gente captura, né, um valor agregado de mercado nessa gestão comercial, onde o preço equivalente da nossa soja agora ele aumenta substancialmente de 75 para 202. Então, ainda que dê tudo errado na nossa produtividade e a gente atinja somente as produtividades mínimas de 51 sacas na média, ainda assim a gente tem uma receita de R$ 10,4 mil por hectare. Aqui, tendo uma visão holística, descentralizando, ainda podendo esperar alguns ganhos de produtividade além dessas 51 sacas, a gente ainda assim vai conseguir ter um lucro muito maior. E o que acontece é que muitos produtores acabam terceirizando essa gestão financeira, essa gestão comercial, assume preços fechados futuros e muitas vezes não acabam operando esses preços abertos e até entendendo como esses preços fechados foram formados aí pela contraparte para avaliar se tem alguma oportunidade de ganho adicional. Então vamos aqui aos conceitos de gestão, principalmente esses conceitos que a gente quer fixar a partir desse exemplo e que talvez ainda não falei de maneira muito
direta para vocês. Primeiro conceito muito importantíssimo, gente. Planejamento econômico é muito diferente de planejamento de serviços. Enquanto você pode e talvez deve, dentro de uma estrutura profissionalizada, revalidar os seus planejamentos de curto prazo, quais são as tarefas que devem ser executadas, qual que é a janela de plantio, a gente sabe, a janela de plantio é extremamente fundamental para o sucesso na soja, mas o nosso planejamento econômico não necessariamente ele precisa passar por esses vários replanejamentos, né? Aqui, quando a gente usou o nosso exemplo, a gente tomou como base a produtividade mínima, nem levando em consideração as variações talhão a talhão para o efeito do planejamento econômico. E fomos focar os nossos esforços em outras questões. O planejamento de serviços, ele não vai mudar a direção do negócio. Ele é um planejamento de curto prazo, ele vai querer sim maximizar aquela direção já tomada, então quando entrar com as máquinas, muito cuidado para não plantar no pó e não chover depois. Temos muito que tem que ser feito em planejamento de serviços, mas a gente, acima de tudo, precisa ter um planejamento econômico no início da safra, porque ele vai dar o direcionamento e estabelecer as alçadas. E com esse direcionamento, a gente consegue olhar para outros focos, outras prioridades do negócio e maximizar o lucro. E mais do que isso, a gente acabar de uma vez por todas com aquela sina do mau analista de gestão, aquele planejamento econômico incompleto, aquele planejamento financeiro onde a gente incorpora a semente, o adubo, os defensivos, mas a gente deixa as máquinas de lado. A gente deixa os custos financeiros de lado, a gente deixa os prazos e juros de fornecedores de compras que a gente vai ter que fazer em cima da hora de lado. Então, de nada adianta a gente fazer cálculos de custos de produção se esses custos estão sendo mal calculados, né? Se a gente chega para tomar uma decisão e assume alguns custos que quando a gente vai verificar numa conciliação bancária lá na frente é muito superior. A gente, mal calculando o custo, nós estamos precificando o nosso produto errado, ainda que essa precificação seja dada pelo mercado, a gente acaba fazendo com que tome decisões de estar suscetível ao que o mercado está falando, né, operando em mercado unicamente spot, e a gente leva o nosso agronegócio à falência. Talvez não em 1, 2, 3 anos, porque o agronegócio detém de muito ativo real, de muita garantia em terras, mas com certeza no médio e longo prazo vai ter problemaços aí no patrimônio da sua família. Então, muito mais do que um planejamento detalhado incompleto, um planejamento macro, simples, completo é o que interessa. E não há por que ficar replanejando as suas finanças a cada semana, como talvez deva ser feito com o planejamento de serviços. Não esqueça de curtir o nosso canal, de dar um like e compartilhar com aqueles que você quer que gaste energia no lugar correto, naquilo que o gestor deveria sugestivamente estar fazendo. Um grande abraço, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!